Acompanhe agora podcast Competência. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos 984639723. New Line Sistema de Segurança 0800 062 1800. Class Tapetes e Couro 65998090078. Instituto Machado de Odontologia 6536236066. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso podcast de hoje, terça-feira. Claro, né? Se podcast é terça-feira, pela TV Mato Grosso 27.1, pelo nosso canal do YouTube. Se você ainda não segue, corre para lá, segue, que o nosso canal tá precisando de vocês, né? Vocês já sabem por quê. Lá no Facebook, no Instagram também, Janinese Oficial. Pode ir para lá, seguir, compartilhar, porque hoje a gente vai falar de cuidados, de corpo, de ficar ainda mais belo ou mais bela, né? Porque eu acho que hoje, né, esse universo que está cada dia mais democrático nesse sentido, tanto homens quanto mulheres, né, estão sempre em busca de novidades ou tentar chegar naquele, eu não sei se eu diria em estado de perfeição ou de pelo menos de satisfação, já que aparentemente, vou pôr isso entre aspas, as pessoas estão cada dia mais insatisfeitas consigo mesmas. Será que é impressão minha? Você já se fez essa pergunta? Porque se você pergunta para as pessoas o que é que elas querem mudar, cara, no ato. Sabe palestrista de supermercado, assim, que você não acaba mais de tantos itens? E aí eu pergunto, pelo lado, vou até perguntar para a cirurgiã plástica que está aqui comigo, como é que ela, como profissional, né, enxerga também essa tamanha insatisfação no dia a dia? Bom, gente, eu vou conversar com a cirurgiã plástica, a doutora Beatriz Formigueri. Ela falou, trabalho com contorno corporal e mama. Exatamente. Né? E aí ela me citou mais um remodelamento de costela. Exato. Aí eu falei, como assim? Aquele negócio que fica a cinturinha, ela é de Barbie. Exato. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jane. Parabéns. Obrigada, seu espaço é lindo. E muito obrigada pelo seu convite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Gente, é sempre um prazer a gente poder falar de assuntos que fazem parte das rodas de conversa do dia a dia. Eu acho que os assuntos que fazem parte, né, como diz, da mesa de boteco, do almoço em família, Exato. É que são os assuntos que a gente tem que trazer. Da conversa com as amigas também, né? Da conversa com as amigas. Mulherada se reúne, a primeira coisa que elas vão falar é sobre cirurgia plástica, sempre ou sobre surge. Se emagreceu, Exato. se engordou, Exato. que não sei o quê. Exato. E é uma conversa natural, isso é saudável, né? Com certeza. Bem, puxando o gancho que você me falou sobre a exigência. Tá? Eu ia te perguntar, e saudável até que ponto, né? Exatamente, é saudável até que ponto? Puxou um gancho ótimo. O que nós temos visto atualmente com as redes sociais? Você vai postar coisa feia na rede social, Jane? Ninguém quer, né? Não. O pessoal não vai nem ver, porque eu não quero ver coisa feia. Quando eu abro ali, é uma rede social. Nós queremos ver o belo, tá? Ninguém vai colocar coisa feia. Só que, às vezes, o feio passa a ser maquiado. E aí as pessoas acham que aquilo é só aquilo. Que é só aquilo. Que aquilo é só riqueza, que é só beleza. A pele é perfeita, não tem nada. O corpo é perfeito. Então, isso às vezes não é real, né? Então, o que nós temos visto é uma busca incessante ou até mesmo um padrão de exigência extremamente elevado, tanto de contorno corporal, como de mama, até mesmo como de face, né? Para a perfeição. Há pouco vocês conversavam sobre perfeição aqui no programa de vocês e, de fato, nós temos vivido isso. Hoje tudo é muito rápido, tem muita informação e essa informação, às vezes, chega meio quadrada para as pessoas. E aí tudo é busca do imediatismo, ainda mais com as redes sociais. Certo. Então, é tudo muito perfeito. Então, todo mundo quer aquela perfeição para si. Mas será que aquilo é a realidade? É isso que eu pergunto, né? Esse nível de insatisfação. Até onde realmente ele é saudável, até onde as pessoas estão exagerando, doutora? Porque vocês no consultório é que conseguem
consegue fazer uma análise mais fria e mais falar, não, peraí, né? Até onde essa pessoa já está passando dos limites? Será que eu posso ajudá-la de alguma outra forma? Com certeza, é muito tênue esse tipo de abordagem. Quando nós percebemos, é real, existe uma doença chamada transtorno dismórfico corporal. Tá? Então, as pessoas se veem de uma forma diferente de como elas são. Né? Então, tem gente que é magrinho, se vê gordinho, tem gente que é bonito, se vê muito feio. Então, isso acontece e, de fato, é uma doença. A gente sempre tem que estar atento, nós como profissionais, mas não é tão simples de ser diagnosticado, tá? Geralmente são pacientes que passaram por múltiplos procedimentos, não estão felizes, não estão contentes. Muitas vezes tem alguns outros problemas relacionados de cunho familiar mesmo, ou esposo, ou marido, ou filhos, né? Então, já chega com aquela carga e também múltiplas cirurgias. Já fez de tudo e mais um pouco que ainda não está feliz. Né? Será que isso aí é o correto? Tem casos que procede, claro, que você vai ver não está legal, que aí a necessidade de fazer reparos, que isso é muito comum. Depois de uma cicatriz, beleza, mas o grau de exigência, nós não temos visto quem humano? Tá? Então, aí cabe a gente falar sim ou não. Mas, às vezes, é muito difícil você conversar e abordar um assunto desse, porque é uma linha muito tênue. Às vezes, ultimamente, você pode até ser processado. Exato. Tá? Então, se você for tocar no assunto, você fala assim, me chamou de louca. Não é isso, né? Não é loucura. Isso daí, na verdade, é um auxílio, é uma procura que precisa tratar para você viver melhor com você mesmo e com as outras pessoas. Né? Não é loucura. Mas não é loucura, é loucura. Né? Assim, é aquela coisa de tipo, calma, né? Calma. Respira, calma. Tá? Tem outras formas de melhorar que não seja só com a cirurgia. Você tem que estar bem com você, mas de outra forma. Às vezes não é a cirurgia que vai te levar a esse caminho. Né? Doutora, falando pelo lado mais, né, psicológico, você falou de, às vezes é questão com o marido e tal, Sim. A influência dos pais, principalmente da mãe, com os filhos, também pode, porque é um transtorno, é uma doença, essa disforme, né, de você se ver diferente realmente do que você é. Essa influência pode também acarretar ou prejudicar ou fazer com que isso se desenvolva? A grande exigência, às vezes, dos pais? Sim, com certeza. Né? Eu não sou psicóloga nem psiquiatra para dizer, mas o que a gente observa é que são comportamentos muita exigência. Isso acaba transbordando para os familiares que estão convivendo junto. O que nós observamos também dentro do consultório com relação aos esposos. Tem esposos que ajudam muito as pacientes, que querem que elas façam, e tem esposo que leva a paciente um pouco para baixo, porque tem medo, ou às vezes uma certa insegurança, para mim você está bem, mas na verdade quando as mulheres vão se submeter a um procedimento de cirurgia, elas se submetem para ela. Assim, esposos, não me levem a mal, pelo amor de Deus, tá? Mas a mulher quer estar bem com ela mesma, quer pôr uma roupa, ficar sem a barriga, quer pôr um decote e o seio não ceder, quer que o marido a veja mais bonita, mais atraente, mais desejável. E às vezes para o homem, né? O homem às vezes não se importa muito com isso, mas para ela aquilo é importante. Então, esposos, apoiem, é um desejo que ela tem, tá? Então, se ela está incomodada ao ponto de vir nos procurar, sinal que de fato o incômodo é grande. Isso eu falo no meu consultório. Você está incomodada ao ponto de sair da tua casa, vir aqui se submeter a um procedimento de cirurgia, ficar estacionada em repouso por algum tempo, então ok, então você está pronta para operar. Pelo menos do ponto de vista psicológico, sim. O fazer por você mesmo que é importante, né? E não pelo outro ou pelos outros. Exato. Isso é uma coisa muito também que aparece no consultório. Vim fazer porque meu marido pediu. Já é um pisca-alerta, tá? Poxa vida, fazer porque o marido... Mas o incômodo é teu, quem vai sofrer o ato cirúrgico é você que vai possivelmente ter que ficar um período reclusa, vai ter que fazer o seu repouso, vai ter uma restrição, vai fazer para o outro. Será que não é você o merecedor disso? Essas questões são interessantes. Sim. Mas deixa eu conhecer um pouquinho a doutora Beatriz Formigueri. Claro. Quem é a doutora Beatriz? Sim. Aonde formou? De onde veio? Sim. É cuiabana, é Mato Grosso? Me conta um pouquinho de você. Claro. Sou Beatriz, pessoal. Sou nascida aqui no interior do Mato Grosso, Jane. De onde? Sou de Mirassol do Oeste. Logo ali, gente. Exatamente.
Exatamente, sou nascida aqui, tenho 44 anos, tá? Meu pai é médico também, tinha um hospital no interior por muitos anos, ele fez meu parto, foi um dos primeiros médicos da minha cidade, então a gente já tem uma história longa aqui, né? E foi inspirado nesses cuidados de ver meu pai cuidar, que ele sempre, não é porque meu pai, mas era um baita no médico, né? Então, inspirado em ver esses cuidados, o carinho que ele tinha com o paciente dele, a forma como cuidar, a seriedade no cuidado, que a gente vivenciou isso sempre, né? Então, que eu resolvi fazer medicina também. E eu fiz medicina na PUC do Paraná, sou formada pela PUC do Paraná, fiz 3 anos de cirurgia geral também na PUC do Paraná, mais 3 anos de cirurgia plástica lá em São Paulo, no Hospital do Mandaqui. E depois, a carreira de cirurgiã plástica tem muitos passos, né? Então, foram muitos cursos e muitos fellows, né? Também sou médica hiperbarista, tenho pós-graduação em dermatocosmiatria, também tenho pós-graduação em gestão de hospitais e clínicas pela Fundação Getúlio Vargas, então tem muita coisa que né? envolve, né? Também tenho fellow nos Estados Unidos em contorno corporal pós-obesidade, então tem muita coisa aí que a gente nunca para de estudar, né? E é interessante você fazer essa somatória e você contar isso pra gente, porque muita gente hoje fala assim, gente, a medicina está toda particionada. A pessoa só sabe cuidar do dedão e ele só cuida do dedão. Exato. Eu estou vendo que você buscou vários segmentos porque eles se complementam também, né? Exatamente. Meu foco é contorno corporal e mamas, né? Face e nariz. Não faço porque eu não gosto, tá? Fazia preenchimento, como todo médico cirurgião plástico, às vezes pega e acaba fazendo botox para sua cliente, o preenchimento para sua cliente, não que o foco seja isso, mas acaba fazendo esses injetáveis ou a cosmiatria, né? Realmente não é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com contorno corporal de verdade. Mas só pude ter essa clareza e essa visão a partir do momento que eu conheci com profundidade todas as outras áreas, né? Então, o fato de viver isso e trabalhar e poder ver isso em diversas pós-graduações nos trouxe essa visão para, de fato, trabalhar e se aprofundar naquilo que a gente mais deseja ou mais quer. Né? E é a minha paixão, cirurgia de contorno corporal, meu Deus, tá? Realmente, eu falo para as meninas, né? Não vou trabalhar, eu vou lá passear. Fazer diversão, né? Para mim é relax, tá? Então, eu não encaro como trabalho, é real isso. É o meu momento de prazer, é o meu momento de relaxar. Então, quando eu vou para o centro cirúrgico, eu vou relaxar e eu entro lá para fazer o meu melhor. Tá? Então, não tenho pressa, não tenho tempo, estou apostando corrida, eu vou lá para sair melhor do que o que a pessoa espera. Tá? Isso a superação realmente a cada trabalho, né? Exato. Tá? É uma obra de arte. Exato, que a gente quer que a pessoa se sinta bem de fato com ela mesmo, que ela foi nos procurar com uma queixa, com uma dor. Então a gente tenta solucionar essa dor, né? Eu vi você falando muito de mulheres. Sim. Né? Isso significa que você só opera mulheres? Não, né? É a grande maioria ainda, né? Mas o público masculino vem aumentando, sim. Porque hoje em dia todo mundo quer estar bem. Se envelhece muito bem, tá? O que nós vemos aí? Pessoa de 60, 70 anos fala, meu Deus, tá melhor que eu, tá? Então, assim, se envelhece muito bem. Então, essa qualidade de vida é transportada para o corpo também. Ninguém quer ficar esquisito, né? Todo mundo quer envelhecer com uma dignidade. Já que se envelhece mais, vamos envelhecer bem, melhor, né? Com dignidade, com um corpo bacana, para você poder usar um maiô, um biquíni. Não é para você se expor, não, é para você estar bem, né? Tanto homem quanto mulher. E isso tem, sim, procurado cada vez mais no consultório. Agora, o que os homens procuram é diferente do que as mulheres procuram? Geralmente lipo, tá? Que é o que eles veem. Lipo, verdade, tá? E a lipo masculina é um capítulo à parte da lipo de definição, tá? Antigamente, quando nós íamos ou nós víamos a tradicional lipo, que era aquela lipo que você só tirava a gordurinha do flanco, uma gordurinha aqui da barriga e tchau. Hoje em dia, não. Nós trabalhamos com o conceito da lipo de definição, que foi desenvolvida pelo professor Alfredo Royos, que é um médico colombiano que desenvolveu isso há mais de 20 anos e no qual eu tenho o prazer de ser braço dele aqui no Brasil, né? O professor Alfredo brilhantemente desenvolveu o conceito dessa lipoaspiração de definição, que vai de básica até extrema, que é o pessoal fala os gominhos, né? É a famosa, gente, que a gente chamava até então de lipo HD, que agora... Lipo HD ou lipo LAD, né, que eles falam, né? Exatamente. E os homens vão ao nosso consultório em busca dessa lipo de definição. A masculina é muito interessante, porque nós trabalhamos com todo o segmento.
vai desde enxertias no peitoral, no deltoide, no trapézio, para dar músculos de poder mesmo. Não é só tirar aquele flanquinho, aquela barriguinha. Não, a gente desenha, esculpe. Fica muito bonito, ainda mais associado com hábitos saudáveis de vida, tal como alimentar-se de forma correta e fazer atividade física, que são os nossos grandes aliados. Outra confusão também, Jane, que o pessoal acha que vai ao consultório ou vai lá para fazer cirurgia plástica muito acima do peso, tá? Que vai para perder peso. Cirurgia plástica não é para perder peso, é uma cirurgia de contorno corporal e não de emagrecimento. Isso a gente vê claramente no consultório, não muitas vezes o pessoal até fica chateado com a gente, que a gente fala, tem que emagrecer um pouquinho, tem que perder. Até para o resultado ser melhor. Com certeza, tá? Não é para ficar esquelético, magérrimo, ser maratonista, não. É só para que você tenha um resultado bacana e que você consiga mantê-lo depois, né? Entendi. Porque é necessário a manutenção. Doutora, eu vou deixar uma pergunta. Tem que conferir um bloquinho, Lucas? Né? Vamos conferir, mas depois eu quero entender melhor. Que as pessoas falam assim, mas eu vou fazer lipo, e aí o que eu faço com aquele excesso de pele? Sim. Hoje tem muita novidade aí que não fica mais excesso de pele, ou, né? Gente, ou fica menos, né? Ou fica menos, e a gente consegue, às vezes, economizar nos cortes. Isso é muito possível e muito real. Vamos falar sobre isso depois. Vamos conferir um bloquinho, jogo rápido, eu tô voltando. Espaço Class, festas e eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Newline Sistema de Segurança. Portaria remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Nosso compromisso é proporcionar bem-estar, beleza e saúde aos nossos clientes. Nossa clínica é um refúgio de cuidado e relaxamento, onde cada detalhe é pensado para oferecer a melhor experiência em tratamentos estéticos. Método exclusivo de harmonização, programa personalizado de emagrecimento e bem-estar, cursos e mentorias. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Olá, somos da MF Planejados. Nós criamos soluções para o seu espaço com nossos móveis, trazendo funcionalidade e design único. Fabricamos móveis para todos os ambientes, seja residencial ou comercial, com a tecnologia 4.0. Também trabalhamos com a pintura laca. Solicite seu orçamento. Entre em contato no WhatsApp 65992639625 e siga o nosso Instagram, @móveis_ferreira. Tenha o ambiente dos seus sonhos com a MF Planejados.
Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG som chart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta, gente. Deixa eu falar com vocês um pouquinho da Newline Sistema de Segurança, né? Porque tudo que a gente tem, a gente quer realmente que fique seguro, né? E a Newline, gente, é uma empresa de segurança que você pode confiar. Seja a sua casa, seu escritório, sua fazenda, né? O seu condomínio, porque a Newline tem um sistema de portaria remoto, tanto para condomínios horizontais ou verticais. Acaba aquela história de porteiro faltou, né, gente? Sem você realmente se estressar nunca mais. E outra, a Newline, gente, faz toda a parte de monitoramento para você. Então, realmente você fica seguro. Mais uma coisa interessante, a Newline trabalha com sistema de comodato. Você não precisa comprar equipamento nenhum. Ela fornece todo para você, inclusive com tecnologia, tudo sem fio, para que você não tenha quebra-quebra aí na sua empresa ou na sua casa. Porque não tem coisa pior, sua obra pronta, vai por alarme, aquele monte de fio aparecendo ou aquele quebra-quebra. Com a Newline, tudo isso, gente, se resolve rapidamente. Newline Sistema de Segurança. Você pode ligar para esse número da central que vocês estão vendo aí na tela, que é o 0800 062 1800. Essa é a central da Newline que vai te direcionar para a loja mais próxima, seja no Mato Grosso, no Distrito Federal, no Mato Grosso do Sul ou em Goiás. Tá? Newline, quer estar seguro? Entra em contato agora com a Newline Sistema de Segurança. Segurança é importante na cirurgia plástica também, muito, né? Principalmente, tá? Muito importante. Muito. Não é pouco não, viu, Jane? Bastante. Doutora Beatriz, antes eu deixei uma pergunta que é... Sim. As pessoas ficam muito preocupadas, vou fazer lipo, mas vai ficar excesso de pele, eu vou fazer isso, né? Como evitar e o que é que tem de novo aí no mercado, né, que está revolucionando e que fica praticamente imperceptível essa pele. Por isso que mais gente tem feito lipo, já por outra pergunta junto, do que necessariamente intervenções maiores, como mini abdômen, abdômen total e essas coisas todas? Jane, uma coisa não substitui a outra. É real. Bom saber. Tá? Não substitui. Se a paciente tem indicação de fazer abdominoplastia será. Se ela tem indicação de fazer um mini abdômen, vai continuar sendo mini abdômen. Só que em alguns casos a gente se torna um pouco mais jocoso, digamos, né? Tem paciente que não aceita cicatriz de forma alguma, tá? E isso é uma exigência que tem acontecido dentro dos nossos consultórios. Antigamente todo mundo fazia bela e boa cesariana. Hoje em dia tem paciente que faz parto normal para não ter a cicatriz, além de, óbvios, os benefícios que tem, mas tem gente que não gosta de cicatriz. Então, faça o parto normal, além pelos motivos de nascimento natural da criança, para não ter cicatrizes corporais. Isso tem sido uma exigência cada vez maior. E aí a pessoa chega lá e vai fazer o mini abdômen ou abdômen, tá? Desde que bem conversado, tá? Há possibilidade, em casos às vezes que o músculo abre com a gestação, que fica aquela barriguinha aberta, tem como fechar o músculo frouxo por via endoscópica ou laparoscópica, que ficam só 3 furinhos na barriga, no local onde ficaria a cesariana, e associar tecnologias de retração de pele. Mas lembrando, pessoal, sempre fica um pouco de flacidez. Mas se 3 cortinhos é uma pequena cicatriz, 3 marquinhas, sim, né? Sempre fica um pouco de flacidez. Com toda a tecnologia que tem, sempre fica, porque isso é normal, tá? Agora, doutora, com tanta tecnologia,
existem métodos, existem técnicas hoje também que as cicatrizes ficam praticamente imperceptíveis. Sim, sim. Tá? Basta o paciente aderir e querer, né? Na verdade, basta querer e aderir ao que estamos recomendando. Luz intensa pulsada, laser de CO2, outros tipos de laser não fracionados também, ou fracionados, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de possibilidades, além de toda a cosmetria, com a utilização de pomadas, placas. Então, tudo isso ajuda no processo de uma maturação mais rápida da cicatriz. Mas, Jane, outra coisa que o paciente fala pra gente, não tem corte. Não tem jeito, ninguém deu varinha de condão para ninguém até agora. Para a gente fazer o que temos que fazer, infelizmente, precisamos fazer alguns cortes. Se o paciente não aceita, aí fica difícil a gente tratar aquela patologia que ele está procurando. Mas o que nós falamos? Tem formas de cuidar disso, para ela ficar praticamente imperceptível, mas a cicatriz vai estar sempre lá. Mas tem como você cuidar dela. Basta você cuidar. Tá, quando você fala de contorno corporal, quando a pessoa realmente busca esse contexto, porque aí deixa de ser só uma lipo, deixa de ser só um mini abdômen, um abdômen completo, é um conjunto de ações? É um conjunto de ações. Antigamente, quando ia-se ao consultório do cirurgião plástico, como eu disse a você no começo, quero só fazer uma lipo aqui nessa barriguinha ali no flanco que me incomoda. Você já viu alguns exemplos na praia, eu tenho certeza, que aí a pessoa foi ficando um pouco mais velha, tinha feito um abdômen no passado com uma lipo, e aí você viu que ela engordou um pouquinho com o passar do tempo, que é normal, quando a gente envelhece, engorda um pouco. Você viu que aqui ela ficou quadrada, que começou a acumular gordura nos braços, gordura nas costas, e o bumbum cresceu gigantemente. Já observou essa situação? Já. E é uma reclamação muito comum, principalmente até uma amiga que fez lipo recentemente, ela falou, Jane, olha o tamanho que está ficando. Eu falei, você não sabia que depois que você lipasse ia começar a acumular gordura em outras regiões? Ela, não, porque ninguém me falou. Exatamente. Isso é um processo natural. Agora, é um processo natural, porque onde eu tirei não vai nascer mais gordura. Foi extraída. Você reduziu as células de gordura dali. Exato, reduziu, elas não vão nascer de volta. Elas podem hipertrofiar as que sobraram quando você engorda. Mas não vão nascer novas células, foram removidas. Mas de onde você não tirou, elas começam a se hipertrofiar e crescer e sobressair. Por isso que entra a lipo de definição 360 graus, tá? Não é só uma lipo de flanco, barriguinha, é isso que eu falo. Detesto quando o paciente chega no meu consultório e fala assim, eu quero fazer só o culote. O culote faz parte da bunda, que faz parte do flanco, que faz parte das costas, tá? E que faz parte dos braços. Porque não fica estranho você ver aquela geladeira andando na praia com um negócio gordo aqui em cima? Eu falo, perdão, pessoal, tia velha gorda na praia, tá? Não fica legal, que era aquela cirurgia feita na década de 90 lá atrás. Não é bacana. Você tem que ter um harmônico. Tem que harmonia, ser né? braço lipoaspirado, papada, cai fora, costas lipoaspirado, interno de coxas, cai fora, o pubis, tá? Tem gente que vai fazer cirurgia plástica, principalmente os homens. Os homens não prestam muita atenção nisso. Tem que ficar falando que vai lipoaspirar pubis? Não, você tá vendo ali que tá diferente. Você não vai deixar aquilo, porque aquilo vai marcar na roupa da paciente, ela vai se queixar pra gente. Então, é lipoaspirado pubis, é lipoaspirado as laterais das mamas, não começa a acumular gordura na lateral do seio depois de um certo tempo. Fica sem contorno algum, você precisa dar shadow, precisa dar uma sombra para ficar mais bonito, elegante e atraente. Então, é um remodelar conjunto, completo, 360 graus, membros superiores, membros inferiores também, costas e abdômen, por isso que não é uma cirurgia rápida, tá? E por isso que a gente não gosta de ficar associando ela a outras coisas. Tipo, por exemplo, aqui ainda tem muita cultura, no Brasil tem muita cultura de procurar-se a cirurgia tripla, mama, lipo e abdômen. Nós não gostamos de fazer isso, tá? Eu, particularmente, não gosto muito, só em casos excepcionais que faço, pacientes magras, que a mama é pequena, que a lipo é pouca e que o excesso de pele é pouco. Aí dá para ser feito. E paciente que geralmente tem prática de atividade física e tem um shape mais magro. Mas tem pacientes que tem que fazer muita lipo. Aí tem que ser por parte. Com certeza. Inicia-se com o contorno corporal e depois vai aparecer as mamas. Porque vai ser exigido de ti um contorno corporal muito bacana. Porque as técnicas são muito bacanas. Mas para isso, tem-se um tempo cirúrgico mais elevado. Porque não só isso, a gente associa muitas tecnologias para se fazer essa cirurgia. Doutora, é isso que... Então, tipo assim, deixa ficar mama, faz costa, braço, tudo.
e aí depois faz a mama. Exato. Agora, muita gente fala assim, não dá para limpar braço porque vai ficar com flacidez, vai ficar com excesso de pele. Não, a gente tem dosado, né? Se nós vemos que tem muita flacidez, que nós vamos limpar e vai ficar com muita pele, a gente fala, ó, vai ficar feio. Aí a solução é outra coisa. É outra cirurgia. Você aceita isso que você quer? Não, prefiro ficar com um pouco mais de flacidez, mas eu não quero corte. Nós usamos tecnologias para retração de pele. Tem um monte no mercado. É isso que eu ia falar. Tá? Tem novas tecnologias para retração de pele, tem, né? Inclusive, eu estava conversando agora há pouco com nossa amiga que veio nos acompanhar e eu estava mostrando para ela uma situação. Tem uma máquina que vai chegar no Brasil, não chegou ainda, nós, graças a Deus, temos a oportunidade de testar e acompanhar o pós-operatório dessa máquina já faz mais de 1 ano. E ela está chegando aqui e ela promove uma retração de pele sensacional, com menos inchaço, com menos risco de queimadura e com uma retração muito efetiva, né? Eu testo muita tecnologia, porque eu gosto disso e acho que isso agrega na nossa cirurgia. E das que eu já testei, é uma das melhores. E pode ser usada em qualquer parte do corpo. Com certeza, tanto nos braços, quanto nas pernas, quanto no bumbum, tá? Quanto na barriga, quanto nas costas e na face também. Pode ser feita até em consultório na face, para você ter uma ideia. Quer dizer, então a gente vai poder viver 150 anos. É a intenção, mas é claro, intenção, né? é a intenção, claro, com certeza. Agora, essas tecnologias têm que ser bem aplicadas Com certeza, sempre, né? sim, com certeza. Acho que é o famoso moderação. Exato, tá? São tecnologias que promovem retração de pele e melhora da qualidade de pele, mas é claro, tudo tem um limite e você não vai lançar mão de... tem casos e casos, e aí cada caso nós avaliamos, e tem casos que não tem indicação, que a paciente vai lá e tem indicação de fazer tal coisa, tá? Então, não é indicação para fazer só a tecnologia, tem que se associar à cirurgia. Então, realmente vai de cada caso. Doutora, a gente falou no início de limite, Sim. De limite de insatisfação, e aí eu até te pergunto, por exemplo, quem faz nariz, por exemplo, faz uma, faz duas, com segurança 3, 4, 5, já não se recomenda mais tanto. Como que funciona nessa questão do nosso corpo? Até quantas intervenções, por exemplo, no abdômen ou nas costas, é seguro se fazer? Pergunta excelente, tá? Lipo, que eu falo, é no máximo 2 vezes na vida. Essa é a recomendação. Porque a gente percebe que o paciente engorda e volta para o seu consultório. Eu já peguei casos de lipo terciária e quaternária dentro do meu consultório, tá? Isso não é normal, porque você vai machucar toda a vascularização da pele. Então, você tem mais risco de mais fibrose, de mais inchaço, de uma recuperação mais arrastada. É mais dolorido o processo de reabilitação. O lipo não é uma coisa para você fazer todo dia. Não. É porque o que a gente vê aí, às vezes, você fala, terceira lipo. Não. Aí você fala assim, mas peraí, não é normal. Esse corpo... Não é normal. Tá? Não é normal e nem é o saudável, nem o recomendável, tá? Por isso, a necessidade de boas práticas de vida no pós-operatório são fundamentais. Porque tá? não adianta, né? Fazer uma lipo ou um contorno corporal como um todo. Não existe milagre. Não existe. Se você der bobeira, vai voltar até porque você... Volta até pior. Por quê? Lembra que eu falei que fica quadrado? E lembra que nós comentamos que a gordura começa a acumular em áreas que nós não lipoaspiramos? Ninguém quer lipoaspirar dentro da barriga de ninguém, né, Jane? Então, a gordura começa a crescer dentro da visceral, dentro da própria barriga, gordura visceral. E aí é quando fica com o tal estômago alto, dito estômago alto que o pessoal fala. É interno. É interna. Se você não tiver controle alimentar e a prática de atividade física, isso daí vai trazer um contorno muito feio, vai ficar horrível e não tem solução. É só se controlando mesmo. Gente, eu sempre falo que a melhor coisa que se tem no mundo porque tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer dieta, eu não tenho dinheiro para ir para academia. Gente, jejum intermitente, pronto, funciona super. Você não gasta nada, você resolve problemas de saúde. A gordura visceral, por exemplo, gordura vai embora, foi por isso que eu me lembrei. Muito rápido. Tanto é que eu recomendo para os pacientes, quando não consigo, assim, já tentou jejum intermitente? Jejum intermitente e dieta cetogênica, é o começo para tudo. E o jejum intermitente, ele despenca com a gordura visceral. Além de despencar, você não gasta nada. Absolutamente nada. É zero. É zero. Né? Tá? Você não precisa ter tempo. Você não precisa ter dinheiro para ir ao mercado. Nada.
E aí, Falou às vezes, muito eu me bem. pergunto, às vezes a pessoa fala assim, mas eu Eu não não dou consigo. conta. Não Consegue. consegue. Porque se começa com 8, 12, depois você vai até 16. Tranquilamente. Tranquilamente. E se você fizer de 12... E, gente, quando eu faço de 12 por dia, minha vida muda. Fica mais tranquilo, não fica? Você Mais muda, disposição. Mais disposição. Olha, são N benefícios. Então, São. assim, às vezes a pessoa fala, mas meu organismo, meu metabolismo... Gente, Consegue o nosso só metabolismo só vai metabolizar aquilo que a gente ingere. Então, Exato, né? exato. Doutora, nós vamos conferir mais um bloquinho? Depois eu quero falar desse remodelamento de costela. Legal. Que há uns anos atrás... Era tabu, né? Era Talinha, né? Talinha, não era era? febre, todo mundo Exato. queria entender. A retirada que o povo falava, né? Retirada. Porque fulana retirou 2 costelas. Exato. Como assim? Né? Como que você vai desmontar o seu corpo? Aí fica aquele... Nossa, mas aquela cinturinha... Tem uma cantora sertaneja que eu não lembro o nome, Verdade, né? a Paula Fernandes. Paula não, Fernandes. Né? Mas a Paula Fernandes tirou não sei o quê. Por isso que ela tem aquela cinturinha e só usa aquelas cintas. O corset, né? Os corcelês, não sei o quê, não sei o quê. Exato. Depois ela vai contar pra gente o que é real, o que Com não é e certeza. como é que isso funciona. Voltamos já já. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cévico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Newline Sistema de Segurança. Portaria remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Nosso compromisso é proporcionar bem-estar, beleza e saúde aos nossos clientes. Nossa clínica é um refúgio de cuidado e relaxamento, onde cada detalhe é pensado para oferecer a melhor experiência em tratamentos estéticos. Método exclusivo de harmonização, programa personalizado de emagrecimento e bem-estar, cursos e mentorias. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Olá, somos da MF Planejados. Nós criamos soluções para o seu espaço com nossos móveis, trazendo funcionalidade e design único. Fabricamos móveis para todos os ambientes, seja residencial ou comercial, com a tecnologia 4.0. Também trabalhamos com a pintura laca. Solicite seu orçamento. Entre em contato no WhatsApp 65992639625 e siga o nosso Instagram, @móveis_ferreira. Tenha o ambiente dos seus sonhos com a MF Planejados. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo.
Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta, gente. Hoje eu estou conversando com a doutora Beatriz Formigueri aqui no nosso podcast, falando de cirurgia plástica, do que é recomendável, do que não é, o que tem de novidade, o que não tem. E aí eu vou falar de um assunto que quem tem a minha idade, por exemplo, que já passou dos 50, né, já deve ter ouvido muito. A famosa tirou a costela, por isso que tem aquela cinturinha, não sei o quê. E aí parece que meio que sumiu, doutora, Sim. esse assunto. Mas ele continua existindo, só que não é bem assim, né? Voltou com a febre total, de 2 anos para cá, tá? De 2 anos para cá, o que nós vimos, né? Chegava no nosso consultório a paciente que falava, doutora, eu já fiz lipo, eu já fiz abdominoplastia e mesmo assim a minha cintura não diminui. Qual é a solução? Antigamente falavam pra gente, tirou a costela. A gente fala, mentira, isso é conversa fiada. Na verdade, o desconhecimento para nós era uma conversa fiada, né? Porque quando você não conhece, você tem a tendência a negar, né? Agora, também, às vezes, essa questão desse remodelamento da cintura não é uma questão postural que tem que ser corrigida? Tem coisas que não, Jânia. Por exemplo, a gente palpa mesmo as últimas costelas que nós chamamos de flutuantes, que geralmente nós temos 12 costelas de cada lado, tá? Essas costelas, a 11ª e a 12ª, elas são ditas flutuantes, então elas não ficam grudadas a nada. E que é aquela parte que fica abertinha aqui, né? Aqui embaixo. Embaixo, na linha da cintura mesmo, né? Tá. A parte de baixo que fica ali nos flancos, né? Ali nas costas. Ali nas costas. Então, você palpa ali e você vê que você consegue palpar que a última costela, ela quase se encontra com o osso do quadril das costas. Então, a pessoa tem menos de 2, 3 dedos de cintura. Então, você pode limpar o que for, que não vai ter cintura nunca na vida inteira, ok? Pode limpar o que for. E isso é a estrutura da pessoa. Da pessoa. Exatamente. Óssea mesmo da pessoa. A óssea da pessoa, exato. Por isso que a gente fala que a cirurgia plástica atualmente atua até nos ossos. Como que nós fazemos o remodelamento? Falava-se muito em retirada de costela. Isso é muito comum no México. No México, sim, retira-se costela. Nós temos um cirurgião plástico, o Dr. Verdugo, que tem a maior casuística do mundo em retirada de costela. O Dr. Verdugo tem mais de 400, 500 casos só de retirada. Mas a gente fala atualmente em remodelamento, porque a gente precisa do arcabouço ósseo. Então, a gente não tira o osso, não tira a costela. Nós fraturamos, mas não é fraturado na quebradeira, na porrada, né? Porrada. Não pega o martelo Não, nós usamos um piezo, que nada mais é do que um ultrassom. Esse ultrassom por vibração, nós entramos sem cortes mesmo, só com furos em cima da própria costela, porque a gente faz exames de imagem, faz ressonância, faz tomografia para nós avaliarmos a anatomia, e aí em cima daquela costela a gente vai com o piezo e provoca a fratura delas. Depois a gente confere no intracirúrgico com o ultrassom. Tá? Depois, para ser remodelada, é uma fratura em galho verde que a gente fala. O que é isso? Sabe criança quando quebra o braço, que não quebra por completo, que fica um ossinho quebrado e o outro fica inteiro? É essa fratura que a gente faz, uma fratura em galho verde. Que as costelas precisam de um gesso para depois elas se acomodarem na posição correta. E quem é o nosso gesso? O corset. Então, tem como melhorar a cintura fazendo essa remodelação de costelas e depois temos que utilizar o corset, que nem você comentou da Paula Fernandes, né? Aquele é exatamente o corset que nós usamos no pós-operatório até as costelas se cicatrizarem. E que demora em média quanto tempo? 6 semanas. Nós indicamos o uso do corset por aproximadamente 3 meses. E esse é o grande desafio dessa cirurgia.
Então, é uma cirurgia que eu não posso fazer junto com todo o restante. Geralmente associamos a lipo, ou a lipo com o abdômen, porque ela é rápida de ser feita, não é difícil, ela é mais não, mas tranquila. eu tô falando a questão da recuperação mesmo, do pós. Tranquilo? Não, tranquilo, tá? Vou falar para você que as pacientes falam para mim que dói mais a lipo do que o remodelamento de costelas. Verdade. Gente, olha aí. Quer dizer, tinha olha sumido aí. mesmo, então eu não estava errada, não, né? Não. Aqui no Brasil nós não tínhamos esse hábito nem de conversar. E quando chegava no nosso consultório, a gente falava, isso é conversa fiada, é coisa de telenovela. É nada, é real mesmo. E mexe só na última, então. Nas duas últimas. Nas 3 últimas. 10ª, 11ª e 12ª, que a gente tem um contorno melhor ainda quando se fratura a 10ª, a 11ª e a 12ª. E deixa eu te dar um spoiler, tá? Tem casos que são feitos até na 9ª. É seguro? Você está fazendo estudo, né? Uhum. Você está fazendo estudo. Na 10ª, 11ª e 12ª, sim, tá? Risco de ter complicação como pneumotórax, que é furar o pulmão e entrar ar, é bem baixo, porque ela não tem relação com o pulmão nessas áreas. Tá meio que flutuante ali exatamente, mesmo, né? né? Não encosta em nada. Exatamente. Uma coisa que pode acontecer é dor, tá? Tem gente que desenvolve quadro de dor crônica. É raro, muito raro, mas pode acontecer, sim. Em casos de fratura, quando a gente fratura um braço ou uma perna, tem gente que... Ou uma costela mesmo. Ou uma costela mesmo, tá? Não tem gente que tem um pouco mais de dor? Então, às vezes pode ocasionar, sim, dor crônica e às vezes o pneumotórax. É raro acontecer, mas pode sim, como tudo nessa vida. Para tudo tem um risco. Claro que nas cirurgias nós temos. É calculado? Claro que é calculado. É baixo? Claro que é baixo. Mas, claro, tem risco, sim, até para você atravessar a rua, como eu digo para as clientes, né? Ou as pacientes que vão ao consultório, tá? Tem risco, tem. Até para atravessar a rua, infelizmente, nós temos, né? Só que é um risco calculado. E só vai ser feito se de verdade você tiver em condições de fazer a cirurgia. Senão, e não é uma jeito. coisa que é como que todo mundo pode fazer. Vai ter aquela pessoa que são vai as falar, indicações, são tem precisas. que ter a indicação. São indicações precisas. A paciente que de fato está procurando pela cintura não tem e já tentou outros meios e outros métodos. Temos que ver se não tem osteoporose, tem que ver como é que está essa costela. Então, tudo isso é avaliado. Então, não é para qualquer pessoa mesmo. E aí, tendo a indicação e tendo homens, mulheres... Porque o homem também quer, às vezes. Sim, senhora. Tá? Homens, mulheres, sim. Tendo a indicação, só tem que usar o corset depois. Gente... paga o preço daquilo que não é. Exato. E fica outra, bonito. É por pouco tempo, né? Não é um tempo... Exato. A vida inteira. Tá? São 3 meses, passa-se rápido. Aqui é muito calor. Aí isso às vezes dificulta um tanto o uso disso. Mas fica muito belo. Fica muito belo. Interessante, gente. Teria coragem, Janinese? Não sei. Entendeu? Eu acho assim que são casos e casos. São casos e casos. Exatamente. Né? Pessoas e pessoas. Realmente vai do seu desejo e da sua vontade. Porque tem gente que já chega pedindo pra gente. Eu quero remodelamento porque eu não tenho cintura e eu já tentei de tudo. E tem muita gente que não tem mesmo, né? E aí ganha até quantos centímetros? Vai depender de pessoa para pessoa, mas a diferença é 6 grande. a 10 centímetros. 6 a 10? Sim, senhora. 6 a 10, gente. 6 a 10 centímetros. Quando associado com lipo, às vezes até 17, até mais, 16. Né? Então fica muito interessante. É interessante, é um caso a se pensar, né? Sim, fica muito interessante. E se estudar. Então, né, quem já tinha ouvido essa história aí de que faz, verdade. Gente, né, fazendo verdade. com nem todos os profissionais estão aptos para isso também, né? Não, a gente tem que ter trabalho, tem que ter estudo, na verdade, né? Ninguém começa a quebrar a costela do outro assim do nada, né? Tem que se fazer cursos para poder saber o que você está fazendo, não só, às vezes mais de um, acompanhar casos para depois você iniciar a feitura dessa cirurgia. Eu acho que isso eu falo que às vezes existem abusos tanto do paciente quanto do profissional, sim, né? Com certeza. Isso eu estou falando em todas as áreas, gente, até na minha área como jornalista e tal. Porque você tem que ter o meio tempo, você tem que estar apto para aquilo. Sim. Não é, mas é um cirurgião plástico, então eu quero fazer face, eu quero fazer isso, eu quero fazer mama. Não, tem alguns que não fazem. Não estão aptos para isso. Não estão aptos e não fazem. Mas o que nós temos... Excelente gancho. O que nós temos visto? Uma invasão absurda da área médica. Tá? Exato. Atualmente não é nem só médico, cirurgião plástico que está se metendo a fazer isso. A gente já chegou a pachorra de ver até... farmacêutico. Tem farmacêutico fazendo lipo.
Dentista fazendo... Dentista faz tudo, tá? Então, daqui a pouco eles vão estar fazendo costela também, porque o peso eles já têm. Eu acho que aí vai do discernimento do próprio paciente. Pois Fala, peraí. mas tem gente que vai muito com preço, sabe, Jane? E aí eu acho que depende, tem gente que tem gente, não dá pra gente julgar, né? Mas depende do que você quer também, né? Então, tem gente que vai muito com preço ainda. E profissionais, às vezes, assim, o custo ou o valor é um grande atrativo, né? E a pessoa vai naquilo achando que, né, vai resolver o problema com um Só não custo pode menor. esquecer que a sua vida só é uma só, tá? Exato. Então, eu acho que esse é o peso. Esse é um peso e algumas medidas, né? E, ao mesmo tempo, o profissional ele tem que saber que a profissão é uma só também, Exato, né? também. Eu acho que, infelizmente, a gente não está livre, tanto o profissional quanto o paciente, de uma intercorrência, de alguma... Não mesmo. De jeito nenhum, todo mundo. Jane, todo mundo tem intercorrência. Claro, eu tenho as minhas, com certeza, só que nós temos que saber o caminho de ida e de volta. De como resolver Exatamente. isso, né? E todo mundo, tá? Todo cirurgião sabe disso e faz isso. Então, assim, só não tem intercorrência quem não faz, quem não opera ou quem nunca fez nada. Porque elas vão acontecer. É questão de casuística, tá? Realmente é questão de estatística. E aí, se você estiver nas mãos de um profissional que está preparado para isso, ele vai te propor a solução contornar. e vai te dar a volta, não tenha dúvida nenhuma. Agora, se não... Aí é coisa esquisita. É isso que a gente tem que realmente avaliar. Exato. Mais um bloquinho, porque nós falamos demais no começo. Vamos embora e já a gente volta. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Newline Sistema de Segurança. Portaria remota. Um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Nosso compromisso é proporcionar bem-estar, beleza e saúde aos nossos clientes. Nossa clínica é um refúgio de cuidado e relaxamento, onde cada detalhe é pensado para oferecer a melhor experiência em tratamentos estéticos. Método exclusivo de harmonização, programa personalizado de emagrecimento e bem-estar, cursos e mentorias. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Olá, somos da MF Planejados. Nós criamos soluções para o seu espaço com nossos móveis, trazendo funcionalidade e design único. Fabricamos móveis para todos os ambientes, seja residencial ou comercial, com a tecnologia 4.0. Também trabalhamos com a pintura laca. Solicite seu orçamento. Entre em contato no WhatsApp 65992639625 e siga o nosso Instagram, @móveis_ferreira. Tenha o ambiente dos seus sonhos com a MF Planejados.
Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Nuovo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta. Bom, hoje eu estou conversando com a doutora Beatriz Formigueri, ela que é cirurgiã plástica, né? Vamos partir desse pressuposto. As pessoas te encontram onde, doutora? Quais são as suas redes sociais? Né? Aqui em Cuiabá, né? Não sei se você atende em outro estado também, em outra cidade. A princípio só em Cuiabá. Nas redes sociais, né? O meu Instagram é @doutora_Beatriz, a doutora.beatriz_formigueri. A doutora. @doutora.beatriz_formigueri. É dificinho. Põe aí no vídeo, Lucas. Põe aí no vídeo para você. Até a gente se confunde. Eu tava dando meu e-mail, já falei assim, opa, pera lá, não é esse daqui não. É esse, né? Não é esse não. E aí vocês podem entrar em contato se vocês quiserem tirar mais dúvida, quiserem conversar, entender melhor como é que funciona todo esse universo, né? Pode procurar lá também, com né? Com certeza, estamos à disposição. Adorei conversar com você. Eu também, foi um grande prazer e muito obrigada pela oportunidade. E espero você de volta aqui nos nossos programas, com certeza. Tá bom? E olha, gente, essa história de tirar a costela, entre aspas, é verdade, então, né? Então, já fica aí esclarecida a dúvida. E eu espero vocês, né, no nosso programa de amanhã. Amanhã a gente tem programa Janinese a partir das 19h30 aqui na TV Mato Grosso 27.1, no YouTube, no Instagram e no Facebook. E lembrando que esse programa reprisa no sábado na TV Mato Grosso às 22 horas. E todos os outros programas nossos reprisa na TV Mato Grosso às 9 da manhã também para você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo programa. Tchau, tchau. Acompanhe agora podcast Competência. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos 984639723. New Line Sistema de Segurança 0800 062 1800. Class Tapetes e Couro 65 99809 0078. Instituto Machado de Odontologia 65 3623 6066.